Pena, como foi o trabalho em Carandiru? Houve ali uma imersão conjunta com os atores ou foi individual? Eu vou trabalhando também nas relações dramáticas, ou seja, se a minha personagem convive com a outra personagem, eu chamo tanto individual como conjunto. Nós tínhamos ali uma questão que eram praticamente 23 protagonistas. Você tinha 23 personagens em que o filme se detinha e acompanhava de perto essas histórias. E aí nós tivemos que fazer um trabalho individual, e aí o que eu fiz? O outro ator, ou seja, eu parto da ficção e vou fazendo por núcleos dramáticos, perfeito. Então eu trabalho individualmente, depois por núcleos e vários exercícios coletivos. No Carandiru, nós usamos a oficina cultural Oswald de Andrade, ali no Bom Retiro, e nós usávamos todas as salas, e em um determinado momento a gente usou aquele pátio central com os corredores de cima. Eu chamei 380 atores, entre a figuração, entre os principais. Seu Pires, esse pessoal faz o que o dia todo aqui? Esses aí ficam zanzando o dia inteiro. Acham que estão ocupados, mas não vão a lugar nenhum. Doutor, são 7.000 homens na cadeia. Só aqui nesse pavilhão são 1.800. Pena, como que foi o trabalho com o Rodrigo Santoro, no Carandiru? Como foi a preparação dele para aquele papel? O Rodrigo tinha poucas opções no filme, porque ele era muito bonito e dificilmente ele convenceria como um bandido e tal, né? A única personagem que nós tínhamos ali era que tinha um pouco, que saía um pouco dessa carga mais dramática, assim, vamos dizer, também visual do bandido. Nós tínhamos a personagem do Deusdete, que era do Caio Blá, mas ficou muito bem, já estava com o Caio Blá. O Rodrigo fez um travesti, que era a única possibilidade que ele tinha fazer aquela travesti. A Lady Di, que é uma personagem incrível. Ele já tinha gostado muito do roteiro e falou: Hector, eu adoraria fazer... A opção é dele? O teu filme. A opção é dele, mas o Hector falou: então me mostra a Lady. O Hector permitia que durante o processo os atores trouxessem a personagem. Lá foi um filme com a sua característica própria. O Hector pedia isso. Então a gente usou a preparação não só para preparar, mas como para descobrir efetivamente o instrumento de cada um. Exatamente. Então o Rodrigo foi um momento impressionante. Nós tínhamos alguns travestis de verdade, que estavam também pleiteando o papel, junto com vários atores, entendeu? E entre eles o Rodrigo, e a gente fez algumas vivências, alguns trabalhos. E foi escolhido o melhor? Foi escolhido efetivamente o melhor. O Rodrigo era o melhor? É o melhor, porque também você tinha que medir a capacidade do ator mostrar as questões internas, né? A Lady é uma personagem que vive todo um drama muito interior, ela tem uma delicadeza muito grande ali, e depois foi a gente ficar escutando Roberto Carlos, assistindo a Hebe Camargo e folheando revistas dessas o Rodrigo ficava o dia inteiro fazendo isso, porque a Lady Di adorava estas personalidades. A vida de artista, né? A vida de artista, ela adorava, e assim que a Lady Di surgiu. E muito também na relação com o Gero Camilo, né? A personagem do Sem Chance, do Gero Camilo, e era uma dobradinha que nós já tínhamos feito no Bicho de Sete Cabeças. Foi um reencontro muito grande. O Gero é um grande ator, o Rodrigo também, e eles todos sabiam das dificuldades de fazerem um casal romântico. O grande casal romântico do filme, a história de amor do filme, são deles. Os homens deram a liberdade, Lady. Que tu não fica feliz? De te deixar aqui, sozinha?
Não tô sozinho. Pena, você faz Brother no Jefferson D e Contra Todos, do Roberto Moreira. São filmes passados na periferia, né? Como também o Antônia, da Tata Amaral. Como que é você ambientar, como você levar esses atores, né? No caso de quando são atores de fato, não atores, para essa região? Eles se aclimatarem como tais, ou seja, como pessoas da periferia. Certo? Muitos são mauricinhos, Zona Sul. Eu tenho você. Existe o mundo da história e existe o enredo. O mundo da história ele tem que ser coerente, ficar de pé por si só, porque depois você pode mexer no enredo. Mas assim, os personagens, as motivações deles, o arco dramático deles, isso tudo tem que estar muito amarrado. Isso é chato, isso é ficar mergulhando na motivação até o final. E isso é uma coisa que o Pena faz muito bem, ele te ajuda muito, sabe? O que esse ser humano, nessa situação, esse personagem com essas características faria o quê? Faria isso? Não se engane, entendeu? Seja fiel à sua situação e ao seu personagem. Ele te puxa muito para isso. Todos só conhece periferia de filme brasileiro. Como que levar isso para o cara pegar o sotaque? Pegar a dicção dessa periferia. Você já deu um pouco a dica, ir até lá. Eu gosto muito de fazer o trabalho no lugar real. Eu gosto de duas coisas, de duas combinações. O que eu chamo de tempo real e lugar real. Tempo real é porque eu vou lá sem hora meio para voltar. Então, você tem uma personagem que se passa aqui no interior de São Paulo. Nós vamos até lá, e nós vamos passar alguns dias, a gente vai almoçar, a gente vai jantar, a gente vai conhecer as pessoas, a gente vai descobrir as nossas personagens lá, você vai se ambientar, isso é uma coisa também pouco a pouco. O trabalho não é um trabalho de fora para dentro, é um trabalho de dentro para fora, você vai descobrindo coisas, vai descobrindo depois o jeito de andar, o jeito de falar, mas principalmente você tem que descobrir as emoções, quais são os sentimentos daquela comunidade. E só indo lá. Bom, não quer acreditar, não acredita. Como é que você acha que eu fiquei com o Tonho? Sarquei a mente dele, o cara veio comer na minha mão, mano. Você deu em cima dele que eu tô sabendo. Você acha que eu sou de ficar dando mole, minha? Olha pra mim, meu. O que é? Tá me tirando? Eu não, tô sossegada. Palhaçada. Como se faz, por exemplo, com o Caio Blá, que é um ator famoso, conhecido pela televisão, e você levá-lo à periferia? Porque tem um assédio, né? Sem dúvida. A turma vai querer pedir autógrafo, isso, aquilo. E como que um ator consegue trabalhar numa situação dessa? A gente passa exatamente por isso. A gente vai o primeiro e segundo dia só para dar autógrafo. No terceiro dia... O pessoal já vira a cara. As pessoas já estão mais à vontade. O Caio aí. No quarto dia, depois de uma semana, alguns já chamam até de personagem. Porque o que eu faço é começar a andar e os atores vão trazendo a ficção no meio. Então nós vamos jogar bilhar, só que o cara do bilhar, o cara do boteco já nos conhece. Então a gente já não interfere mais. E aí é que o trabalho começa a fazer sentido. O trabalho só faz sentido quando a gente fica anônimo. Quando o ator consegue fazer o seu trabalho e consegue se transformar na personagem, começa a trazer pouco a pouco a personagem, e é impressionante como isso vem à tona, colaborado o tempo todo, porque eles falam, não é bem assim não, é desse jeito, é do outro jeito. Todo mundo colabora quando eles percebem que o trabalho é sério. Aí, Alessio, tira uma loira pra nós aí, já desce um cavalo de aço, irmão. Faz favor. Filho de peixe, hein? O que foi, mano? Você tá me tirando? Repete isso aí, mano. Repete isso aí, mano. Sai daí, meu. Fica esperando, mano. Sai daqui, bota um. Ô, peraí. Segura a onda também. Segura a onda aí, tá louco, irmão? Bora, Alessio, tira esse cara daqui. Ele é meu padrasto, viu? Se ele fosse meu pai, eu te arrebentava, lixo. Lixo. Aí, Alessio, fala que é pra vazar da quebrada, hein, mano?
Pena, a gente está falando de grandes atores. Claro. Falamos do Rodrigo Santoro, falamos do Caio Blá. Claro. Mas é possível transformar um poste num ator? Olha, veja... É possível uma pessoa que não tenha talento, né? embora esteja lá contratada como ator, transformá-lo num ator? Não, eu tenho a impressão que a questão toda é a personagem, né? Quando você tem uma personagem, você tem alguém que de alguma maneira parece, ecoa, alguém que tem a ver com a personagem, é um grande caminho. Não é? Eu digo que o melhor, o teu exemplo é radical, mas o melhor para o poste era fazer um poste, ou fazer coisas muito próximas da rua, para ele entender essa questão toda. Não é? Tirá-lo de lá para uma coisa muito diferente é complicado. Mas, por exemplo, estamos falando dos filmes da periferia. Quando nós tínhamos o Antônio, a Laís, a querida Tata Amaral, fez todo um cast direcionado para cantoras, porque as meninas cantavam no filme. Era o sonho de cantar. Isso tinha uma questão dramática importantíssima para o filme acontecer. Então, as atrizes tinham que ser cantoras. Isso não é tão fácil. Melhor ainda, ou mais difícil, tinham que ser negras, e melhor ainda, se conhecesse a periferia. E nós descobrimos 4 meninas espetaculares, a Negra Ali, Leila Morena, Cindy Mendes, Kelina. Elas vieram através dos testes, audições, que veio pela voz, depois pelo comprometimento delas com as histórias. Era um filme íntimo, um filme feminino. Foi um prazer ter ficado tanto tempo. Eu adoro ficar perto das mulheres que têm segredos a serem revelados tão bonitos. E essas meninas se comprometeram de tal maneira que elas não eram atrizes, mas elas se tornaram atrizes. Da gente entender exatamente o que estava em jogo, o que leva uma menina como a Bruna a se prostituir.